escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta aula de hoje. Obrigado por mais esse ensinamento que preenche os nossos corações, as nossas vidas, trazendo sabedoria e discernimento para podermos caminhar na nossa santificação junto do Senhor. Muito obrigado, em teu santo e bendito nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Iniciando nossa lição hoje na revista Família da Aliança, Família e Reino, Relação Íntima. Nós vamos ver a importância desta lição mediante o mundo e mediante a nossa igreja. O texto básico da nossa lição está em Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 11. Deus vem com a sua palavra, a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. A palavra do Senhor querendo dizer que é uma palavra de profecia, está falando para algo que vai ser profetizado, quando aparece esse termo. Numa visão, porque antigamente Deus mandava visões para as pessoas, aquelas em que Deus gostaria de revelar algo. Então Deus fala para Abrão, ainda Abrão, não Abraão, que era para ele não temer, que Deus era o seu escudo, né, a sua proteção. E o galardão dele, esse termo galardão era utilizado para militares oficiais quando iam receber algo pelo que eles haviam de ter feito. Então, isso Deus diz para ele, o seu galardão será sobremodo grande, né? Abraão apresenta a sua fé no versículo 2, dizendo que Senhor Deus, quer dizer, ele sabe que aquele é o Deus verdadeiro. O que me vai dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha família é o Damasceno Eliezer? E Abraão ainda diz, você não me deu descendência, né? Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Naquele tempo, as pessoas, quando não tinham filhos, eram estéreis, o filho do servo acabava assumindo a herança do seu patrão. Por isso, esse dizer de Abrão em relação a Deus. Só que Deus alerta Abrão e diz, esse não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que vai ser gerado de ti mesmo, esse vai ser o seu herdeiro. E Deus vem e se revela para Abrão, mostrando as estrelas no céu e falando, você pode contar? Isso é sua posteridade. E Abraão, no versículo 6, mostra que ele creu no Senhor e essa crença foi lhe dado como justiça de Deus para a vida de Abraão, por ele ter crido no Senhor. Então Deus vem e sempre quando Deus vai se revelar ou alguém vai tratar de algo de Deus para o seu povo, ele relembra aquilo que a pessoa havia de ter passado um dia. Então aí ele fala, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Então, aí nós temos duas coisas, a posteridade, né, a descendência de Abraão, que Deus estará abençoando, e a terra prometida para Abraão também. E aí Abraão pergunta, mas como que eu vou saber se eu vou possuir essa terra, né? Então, Deus manda ele pegar uma novilha, uma cabra, um cordeiro de 3 anos, significava isso que já eram adultos, uma rola e um pombinho.
E partiu eles ao meio e pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. E aí as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que significa? Essas aves de rapina eram aves bravas, tá? E é como se os estrangeiros quisessem tirar aquelas aves, o novilho, a cabra, o cordeiro que estavam ali para o Senhor, conforme Deus havia pedido, como sacrifício, estavam ali para Deus e o estrangeiro tentando tirar. É o que haveria de acontecer lá no futuro. Então, quando cai um profundo sono sobre Abraão, Deus vem e fala para ele, olha, a sua posteridade será peregrina em terra alheia, quer dizer, em terra de outros, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E isso vai acontecer quando? No momento em que José do Egito morre, e na quarta geração o povo já nem ouvia-se mais falar de José do Egito, tanto que o novo faraó que assume na época de Moisés não sabia quem era esse José do Egito, conforme a gente lê nas escrituras, né? Começando ali em Êxodo. Então, o povo fica escravo por 400 anos, conforme a gente já sabe, até vir Moisés para tirar o povo da terra do Egito. E Deus diz no versículo 14, eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, mas depois vocês sairão com grandes riquezas. E assim acontece a tal ponto que Deus pede para que saiam com as riquezas e os egípcios dão essas riquezas para o povo hebreu, para saírem da terra deles. E ele volta para Abraão e diz, você vai com seus pais em paz, né? E vai sepultado em ditosa velhice. Então significa, Abraão, você vai viver bastante ainda e vai viver em paz, tá bom? Então hoje nós temos vivenciado dentro da família 2 motivos para enfraquecimento da família. A primeira é a frouxidão da igreja com relação ao divórcio. O mundo ele já encara o divórcio como algo natural há algum tempo. E a gente não pode esperar isso diferente dele. Ela foi entrando o divórcio com uma tranquilidade dentro da nossa igreja e muitas vezes até pela própria liderança da igreja, quer pastor, quer conselheiros. O resultado é uma grande quantidade de pessoas recém-casadas que têm se divorciado por motivos banais. Então, um dos motivos é essa frouxidão da igreja. E o que nós vamos entender sobre isso? Que as pessoas não entendem o que é casamento, não entendem que o casamento é uma instituição divina, que o casamento é só uma carne. Jesus discute casamento, ele não fala de divórcio. Nós vemos que você tem a oportunidade de namorar, onde vai mostrar se aquilo irá se tornar um bom casamento ou não, nessa relação de namoro. Existe o namoro, você não é obrigado a casar. E a permissão do divórcio, Deus só permite o divórcio porque o homem não tem capacidade para perdoar. Em Mateus 19, de 1 a 12, lemos: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita. Olhando esse texto, nós podemos ver quais são os pilares do casamento. Primeiro, é importante enfatizar que o casamento ele não é entendido hoje dentro da nossa própria igreja pelos jovens casais ou pessoas que estão se casando. A nossa sociedade está o tempo todo discutindo o divórcio e, na verdade, deveria estar discutindo o que é casamento. Se a gente entendesse o que é casamento, nós teríamos menos divórcio. Quando lemos no texto, versículo 4 e 5, Jesus diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então nós verificamos aí que o casamento ele é heterossexual e, além disso, monogâmico, onde o homem deve unir-se à sua mulher. Além disso, o casamento, nesses mesmos versículos, diz que ele é monossomático. Mono quer dizer um, somático significa a palavra corpo. Logo, os dois tornam-se uma só carne. Assim, o sexo antes do casamento é proibição, é fornicação, é pecado. E o sexo fora do casamento é adultério e também é pecado. Agora, o sexo após e no casamento, ele é mandamento. Por quê? Porque ele é monossomático. Os dois se tornam um diante de Deus. De tal forma que, se namorados forem para a cama, estão pecando. E se marido e mulher não forem para a cama, também estão pecando. O casamento, ele é indissolúvel. No versículo 6 diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mesmo se você casa sem o consentimento dos seus pais ou aconselhamento, né, que nega você, direciona você, aconselha você a não se casar, se você casou, Deus vai ratificar aquela aliança. E nenhum ser humano, quer pai, quer mãe, quer conselheiro, qualquer outra pessoa, tem competência para desfazer o que Deus fez. O casamento, ele não é compulsório, ele não é pago. Deus não é relativo e joga seus preceitos por terra. O casamento, ele é indissolúvel. O casamento, ele é livre. O casamento, ele é a união de duas pessoas diferentes e não iguais. O casamento tem luta, tem discussão, mas é necessário que os dois entendam que é uma instituição divina. Você tem a oportunidade de namorar para você olhar direito o relacionamento. Não você fechar os olhos, casar e depois querer abrir os olhos dentro do casamento. Se o namoro foi ruim, isso é um presságio para o casamento. Depois, se for ruim, você já sabia como era. Então, aquela história de que eu caso porque com a esperança que o outro vai mudar, não existe.
o divórcio, entenda que é permissão divina, mas não é um mandamento divino. O casamento é uma instituição divina. Quando a gente lê em Mateus 19, versículo 8, Deus fala que por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Então, Jesus explica que é a dureza do coração, a incapacidade de perdoar. Mesmo mediante uma situação de adultério, de algo errado dentro do casamento, o perdão é melhor que o divórcio. A infidelidade conjugal, ela dá permissão ao divórcio, mas não que ela obrigatoriamente force esse cônjuge a perdoar. Então, isso faz com que possa haver o divórcio por conta da dureza do coração de não conseguir perdoar a infidelidade dentro do casamento. Mas o perdão ainda é a melhor saída. O que rege a Igreja de Deus hoje? A cultura ocidental? O que é normal hoje, o divórcio? Famílias fortes tornam igrejas fortes, tornam um país forte. E o outro motivo de enfraquecimento da família são os pecados de ordem sexual, o homossexualismo, o adultério, quer dentro do trabalho, quer dentro da própria igreja, quer dentro de um ambiente que você vive, de um clube, de uma sociedade, e a pornografia, presente tanto na parte do homem quanto da mulher. A mulher se fazer, embora ela tenha um casamento sólido, muitas vezes ela se fazer chamar a atenção de outros homens, porque aquilo lhe dá prazer, ou pelo seu modo de vestir, ou a atenção que ela dá para uma outra pessoa, para que essa pessoa tenha, ela chame a atenção daquele homem. Puxa, mas eu não me deitei com ele, eu não quero nada, o cara veio atrás de mim, não quero nada. Mas você provocou aquela situação. Tudo isso são pecados de ordem sexual. E eu coloquei aí só a bandeira do homossexualismo por uma curiosidade que muitas pessoas não sabem. Quando você conta as cores da bandeira do homossexual, né, GLTB, agora tem N siglas, né? Elas apresentam 6 cores. O número 6 é o número da besta, 666. O número 6 são 6 cores. E quando você olha a aliança que Deus, antes de vir essa bandeira, que é recente, de tempos atuais, da modernidade, que foi criada, né, para levantar a bandeira dos gays, dos trans, das lésbicas, enfim, todo mundo simpatizantes. Deus faz uma aliança com Noé para que multiplique-se na terra, pessoas na terra, para povoar a terra, com o sinal do arco-íris. O arco-íris não existia. Ah, mas ele é físico, ele vem, você estuda a refração da luz e tudo mais, a cor branca, blá, 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 da física. Ótimo, realmente existe isso, mas até então não existia o arco-íris. Deus o colocou como uma aliança dele com a família de Noé para povoar a terra. E Deus falou que essa aliança iria sempre aparecer para lembrar desta aliança. E quantas cores fazem parte do arco-íris? 7. 7 é o número divino, é o número de Deus. Então, meus amados, o símbolo do homossexualismo são 6 cores, não representa a aliança de Deus com o homem. Tá? O diabo sempre querendo a inveja, sempre querendo confundir a cabeça dos homens, das mulheres. Eu digo, quando falo homem, não é o homem do gênero masculino, mas homens e mulheres, a família de Deus. E aí a gente vê, pela leitura diária,
essa aliança de Deus com a família. Em Gênesis 5, de 1 a 3, Deus vai mostrar a genealogia de Adão, dizendo que criou o homem à semelhança de Deus, o homem e a mulher Deus criou, e Deus abençoa eles. E Deus permite que eles gerem filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E vem Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Então, já mostrando a descendência e a aliança de Deus abençoando a família. Em Josué, capítulo 24, do versículo 15, que nós temos aquele célebre versículo, que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué relata ao povo a história de Deus, a sua aliança com Abraão, com Noé e o que veio vindo, né, dentro da história, as vitórias, depois Moisés, Arão, e que Deus abençoa todos os membros da família, que todos estejam debaixo da sua aliança. Todos aqueles que obedeceram a Deus foram abençoados. E isto também serve para a nossa família. Continua a bênção de Deus, a família que continua debaixo dos mandamentos do Senhor, da aliança com Deus e toda a sua descendência. E aí é muito maravilhoso a gente ler a dependência de Deus no Salmo 127, onde Deus, no primeiro versículo, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E Deus, no versículo 3, diz que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Então, se você é dependente de Deus, Deus estará te abençoando, estará te cuidando, mesmo quando você está dormindo. E quando você abre no Salmo 128, logo em seguida, é o Salmo da família abençoada, a família que anda com Deus. Então é a família feliz, porque ela anda no caminho do Senhor. No 127, Deus te alerta para andar na dependência dele, para ser abençoado. E no 128, Deus diz já no primeiro versículo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Diz como vai ser feliz este lar. Fala da esposa, fala dos filhos que serão abençoados, e você como homem, pai de família, como abençoado será por temer ao Senhor e a tua descendência. Em Joel capítulo 2, do versículo 13 ao 16, Deus chama todos para vir e louvar ao Senhor, para vir e converter-se ao Senhor. E Deus, que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, de grande benignidade, Ele abençoa você, Ele perdoa você se você se arrepende do mal. E Deus convida a todos da sua casa, para tocar trombetas ao Senhor, para jejuar ao Senhor, para proclamar uma assembleia solene ao Senhor. Em Atos 2, 37 a 39, Deus estende a sua promessa para os gentios, para os judeus, para todos os povos. Não é somente para o povo, aquele que foi escolhido, mas é aberto a todos. Deus está estendendo a sua promessa de bênção para a família, para todos os povos. Olha que maravilhoso Deus diz em Atos 2, 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, até aqueles que não nasceram ainda. Deus estende a sua promessa: arrependei-vos dos vossos pecados e aceite Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Senhor, Salvador da sua vida.
E aí a prioridade, o que deve ser a família. Antes de você querer abrir a palavra para as pessoas à sua volta, lembre que no barco Noé pôs primeiro a sua família. Então em 1 Timóteo 5,8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente, porque você não está trazendo a sua família aos pés de Cristo. Então você está sendo pior porque você conhece a palavra e não tem levado para a sua família. Quando a gente lê as Escrituras, nós vemos que todos os membros da família deviam participar dos símbolos da aliança, que representavam a redenção, que seria a Páscoa e a Santa Ceia, e a inserção na aliança, que era a circuncisão e hoje o batismo. Nós fazemos uma ressalva específica para as crianças quanto à Santa Ceia, pois elas não têm um entendimento do que é aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e declarar isso diante de toda a igreja. Antigamente, Deus ordenava no Antigo Testamento que todos os primogênitos do sexo masculino fossem circuncidados. Aos 8 dias de vida, ele deveria ser circuncidado. Ninguém tinha consciência de pertencer ao povo da aliança nessa época. Essa consciência e a correspondente fé eram dos pais, que reconhecendo pertencerem eles mesmos ao Senhor, eles consagravam tudo o que era seu. E seu filho de 8 dias era do Senhor nos termos da aliança. Outro rito da aliança no Antigo Testamento era a Páscoa. A Páscoa era a celebração da libertação de Israel da escravidão do Egito. De acordo com o Êxodo capítulo 12, a Páscoa, na verdade, era uma refeição em que se comia um cordeiro, e essa refeição devia ser feita em família, demonstrando a preocupação de Deus com a família como um todo. Quando nós temos no Novo Testamento, nada muda, porque não cancela a participação de toda a família nos ritos simbólicos da aliança. Qual é a única mudança que há? É a participação das crianças no rito que lembra a nossa libertação da escravidão, a Santa Ceia, né? A escravidão com o pecado, e o novo rito da Páscoa. Isso acontece porque Paulo ensina que a gente deve cear, tomar da Santa Ceia com entendimento, para não ter não incorrer em juízo. Então, para que a pessoa entende-se que a pessoa tem capacidade de discernimento para participar da Santa Ceia. Então, nós entendemos que o desejo de Deus é que toda a família faça parte da aliança e que isso continue em vigor até os dias de hoje. Quando você cria um pacto com alguém, existe uma condição dessa aliança. A origem da aliança com Deus começa lá com Adão, onde a condição dessa aliança de poder existir era a obediência. Então, Deuteronômio 28:1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E quem é capaz de cumprir essa condição de obediência? Ninguém. Nós vamos ver somente uma pessoa foi capaz de cumprir com obediência as leis do Senhor. Em Romanos 3, 9 a 10, diz que, no versículo 10, não há justo nenhum sequer, tanto judeus quanto gregos, e todos estão debaixo do pecado. Então, aí vem uma forma de sacrifício a Deus, né, onde você oferece em holocausto a Deus,
por aquele pecado que você cometeu e se arrepende, onde há o derramamento de sangue como prova de amor sua a Deus e pelo arrependimento da sua desobediência e a quebra da sua aliança para com Deus. Esse sacrifício é uma prova do amor a Deus. E como que é esse compromisso da aliança? Você obedece e você, por amor a essa aliança com Deus, você se arrepende dos erros cometidos pela sua desobediência. Afinal, obedecer não é sempre a gente fazer aquilo que gostaria de fazer, mas por amor nós fazemos aquilo por obediência. E aí, com a vinda de Cristo, esse sacrifício antes através dos animais não é mais preciso, porque Cristo é o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que morre na cruz e derrama o seu sangue em favor de todos. Então, o sacrifício de Cristo faz com que não sejamos mais condenados pela lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então, a lei, ela condena, mas o sangue de Cristo que é derramado na cruz nos liberta desta condenação, que muitas vezes algumas religiões consideram alguns pecados mortais. Não tem como você ser salvo mais devido àquele pecado que você cometeu. Cristo quebra isso, quebra essa questão da lei condenar. Você deve obedecer, sim, à lei, aos mandamentos do Senhor, por amor, né? Mas vem a graça de Deus. E aí em 1 João 2,1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a lei não condena mais, porque o sangue de Cristo nos liberta. Então, nós temos a possibilidade de uma vida eterna junto com Deus. E como eu faço isso, essa mudança? Né? Eu devo nascer de novo. Então, eu vou deixar para vocês aí, dar um pause no vídeo e leia Romanos do 6, 1 a 14, que diz, então agora eu posso continuar pecando, porque quanto mais eu peco, mais a graça de Deus está em mim? Não, você tem que ter o novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? É quando eu olho, cometi o pecado, me arrependo, peço perdão para Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz para me salvar, e eu não volto a cometer mais aquele pecado. Este é o novo nascimento. O homem velho que cometia aquilo não comete mais. Não há mais acusação contra a minha pessoa, porque Deus me perdoa e eu sou nova criatura. Então, o cumprimento da lei, depois do sacrifício de Cristo, passa a participar da sua santificação. Eu quero estar mais próximo do caminho do Senhor e não cometer aquilo que me afasta dele. Não cometer os meus pecados, aquilo que me condena a estar longe de Cristo, longe de Deus. E o que muda com isso tudo? Eu tenho uma motivação de querer estar junto de Deus por amor e gratidão a Ele, e não mais pela obrigação de cumprir a lei ou pela barganha. Se eu faço isso, então eu tenho o aval de Deus, Deus me perdoa. Em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer, aquilo que Jesus foi lá, morreu na cruz para te salvar, e você ainda continua no pecado, continua com as suas justificativas para continuar andando ali. Se Deus fala que Cristo liberta, cadê a sua fé? Cadê a sua crença? Cadê o seu amor por aquilo que Deus fez por você?
Ele não morreu por todos. Todos nós estamos mortos pelos nossos delitos e pecados, fisicamente e espiritualmente, mas Cristo vem e nos traz a salvação. Você está tendo a oportunidade de ouvir, de mudar, ser uma nova criatura. E não mais por uma obrigação. Deus não quer que você faça as coisas obrigado. Deus não quer barganha com Ele para você conseguir o reino. Eu não tenho que dar um monte de coisa para a igreja ou fazer as coisas de bondade para poder merecer o céu. Não é meritocracia, nós não merecemos nada. A sua motivação é o amor e a gratidão. E como você entra no reino? Não é pelas obras. Romanos 3:20 diz, não é pelo você cumprir a lei, não é por você ser bom, mas crendo em Cristo Jesus, Gálatas 2:16 diz lá que nós fomos justificados pela fé em Cristo e não por você obedecer à lei, por fazer aquilo que é correto, porque ninguém é justificado por isso. Então, por que é tão difícil das pessoas assimilar a graça de Deus, que é de graça, é graça de Deus, é de graça? Por que as pessoas não conseguem cumprir isso? Um dos motivos é o orgulho das pessoas. As pessoas se acham, às vezes, pela meritocracia, como já foi falado aqui, merecedoras do reino, né? Ou de não aceitarem a soberania de Deus sobre as suas vidas. Então, em Romanos 3:26-28, diz que nem judeu, nem grego, nem aquele que é livre, nem aquele que é escravo, nem homem sendo homem, nem mulher, gênero feminino, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Você é insuficiente para garantir a vida eterna. Não há nada que você faça que vai trazer isso. E não venha com o discurso que Deus é amor. Deus é amor, mas não se esqueça que Deus é justo. Ele é tão justo que dá o seu filho para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar, para derramar o sangue e pagar o preço da sua salvação. Essa é a justiça de Deus na nossa vida. Então Deus não é só amor. Deus é amor, mas Ele é justo. E se Ele não for justo, Deus não pode ser amor. E nem amor pode ser sem a justiça de Deus. E a outra questão é a lei da retribuição. Tudo tem um preço, tudo tem seu preço. Aquilo que você planta, você vai colher. Então, se você foi um estuprador, você está condenado eternamente. Não há salvação para você. Um exemplo. Romanos 2,15 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eu tenho sempre a justificativa daquilo ter acontecido, de acontecer comigo, né? Essas coisas acontecem comigo, mas não é por culpa minha, é pelos outros. Também é uma lei da retribuição. E nós julgamos tanto os outros, que eu coloco para vocês aí algumas pessoas famosas e que dão testemunho, algumas da sua vida com Cristo Jesus, de uma nova vida, a nova criatura. Outras, alguns desconfiam desse compromisso com Deus, talvez também pelo seu testemunho, mas nós julgamos as pessoas o tempo todo. Então, nós temos a Heloísa, a atriz Heloísa Iperissé, temos o Vitor Belfort de Joana Prado, André Surak, o Rodolfo, que era cantor do Raimundos, vocalista, o Dedé Santana, dos Trapalhões, a família da Carla Pérez e do Xande. Nós estamos sempre acusando ou defendendo. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos ter maturidade no coração. Em Efésios 4:25-32, diz para você não entristecer o Espírito de Deus que habita no seu coração. Você não dá lugar ao diabo.
lembrar que nós devemos falar a verdade um para com os outros, não pecar, não ter ira, não furtar, né? Trabalhar, acudir ao necessitado, não sair palavra torpe da sua boca, mas coisas que edificam, conforme a necessidade, transmitir graça para as pessoas, falar da palavra de Deus, não ter amargura, ira, gritaria, blasfêmia, todo tipo de malícia, cólera, ser benigno um para com os outros, compassivo, perdoando uns aos outros, como Deus perdoou você e você não merece. Com quantas pessoas da igreja você não olha na cara ou tem restrições? Olha para si mesmo, mude o seu coração, se humilhe diante de Deus, peça perdão e vá se acertar com seu irmão. Você tem coragem ainda de participar da Santa Ceia? Você tem a coragem de participar da comunhão com Deus, sendo que você não está com comunhão com o seu próximo? Tenha maturidade, irmão. Deixa esse texto em Efésios 5, do 1 ao 33, para vocês pausarem o vídeo novamente e lerem, para você entender qual é o papel da mulher, do marido, dos filhos de Deus dentro da igreja, para você ser um imitador de Deus, como um filho amado, como você era e agora você andava nas trevas e você anda na luz. Isso é a nova criatura. Isso é buscar a sua santificação todos os dias da sua vida. Você se lavar com a água da pureza da palavra de Deus que habita no seu coração e que está disponível para você. Nós vivemos num país onde há liberdade de você abrir a sua Bíblia em qualquer lugar, em qualquer hora, sem ter vergonha de dizer que você é cristão. Se você existe a vergonha, há alguma coisa errada aí, meu irmão. Sede imitadores de Deus. Esta é a palavra, esse texto que permanece com você. Meu irmão, você se restaurando diante do Senhor, a sua família é o núcleo da igreja. Você, a sua família, representa o reino de Deus. Você tem que proclamar isso, começar dentro da sua casa e ter que ser expandido para fora. Abraão começou a família, o núcleo da igreja, a promessa de Deus para a vida de Abraão, sua descendência, sua terra. A família original veio antes, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que vem como Deus na sua vida, o Filho que veio como homem, que morreu na cruz para te salvar, entende você, por isso que ele é o advogado seu, ele sabe o que é ter pecado na vida, ele é o justo, aquele que te justifica, que te defende. E o Espírito Santo eu coloquei como a mulher na sua vida, o que tem a sensibilidade do seu coração de chegar diante de Deus e orar por aquilo que você esquece de pedir. Quem que faz esse papel na nossa vida? A mãe, que não deixa faltar o alimento, o pão de cada dia ali para o filho quando está com fome, para o marido, a janta, o almoço, o café da manhã, uma casa bem arrumada, limpa. A mulher que ajuda no sustento junto com o marido, pela condição que nós vivemos hoje, a necessidade da mulher trabalhar. Então, meus irmãos, nós temos que aplicar isso na nossa vida. Sejam pais, mães, graciosos com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Guie os seus filhos na palavra. O seu marido, oriente ele quando ele estiver ausente da palavra de Deus. Ele não te escuta, existem pessoas que seu marido escuta. Peça para essas pessoas acordarem, ver se o seu marido escuta elas e vice-versa, maridos em relação à sua esposa. Haja perdão no casamento, que isso deve ser constante dentro de um casamento, o perdão, para que o brilho nos olhos não se acabe. Misericórdia
Estenda a sua mão aos necessitados e àqueles que não ouviram da palavra de Deus ainda. Esta é a família da aliança, que Deus quer que ela se expande pelo mundo inteiro. Este é o propósito de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus traga a paz de Cristo Jesus no seu lar, o discernimento através do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, e que o ano de 2021 seja a continuidade da sua família, mas ela mais próxima de Cristo. Que seja um ano de santificação para a vida da sua família, a família da aliança. E em nome de Jesus, esta é a minha oração para todos vocês, irmãos. Amém.